tratar agora da classificação da sentença. A sentença pode ser classificada de duas formas. Tá? A sentença pode ser classificada quanto ao conteúdo e quanto ao conteúdo ela pode ser declaratória, constitutiva, condenatória. E nós já falamos sobre isso aqui também mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Há quem sustente também, vou colocar aqui entre aspas, as sentenças executiva lato sensu e as sentenças mandamentais, que há uma discussão se deve ser 3 espécies de sentença ou 5 espécies de sentença. Essas são as espécies quanto ao conteúdo, que eu estou apenas apresentando para os senhores aqui, e eu não vou tratar agora aqui com os senhores, porque o que eu quero tratar, até porque eu já falei isso com os senhores, né? Eu vou ver isso com os senhores em outro momento, mas o que eu quero tratar agora aqui com os senhores é a decisão, a classificação da decisão quanto ao mérito. E aí são duas as espécies. A sentença pode ser terminativa, que é aquela prevista no artigo. Quer dizer, terminativa é aquela que não resolve o mérito, e é aquela prevista no artigo 485. Ou a sentença pode ser definitiva, porque ela resolve o mérito, e ela está prevista, as definitivas, no artigo 487. O que diferencia esses provimentos jurisdicionais? O objetivo da jurisdição não é resolver o mérito. Os senhores se lembram lá da instrumentalidade do processo? Há uma dupla instrumentalidade do processo. O processo é um instrumento para exercício da jurisdição, e por meio do exercício da jurisdição, para que se possa afirmar o direito material, julgando o mérito. Então o processo nasceu para ter o mérito julgado. Nós temos lá, inclusive, o princípio da primazia da resolução do mérito, de que tantos falamos aqui. Falamos muito desse princípio da primazia da resolução do mérito. Então, quando nós temos a percepção de um vício processual, nós temos que corrigir esse vício processual, e falamos disso aqui várias vezes, essa anabilidade dos vícios. Artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, artigo 486, que está aqui em volta desses dispositivos. Não é o 486 não, é o 488. Pensei em um e falei outro. 488. O 488. O juiz vai julgar o mérito se for possível, para beneficiar a parte, ainda que seja um caso de se proferir sentença sem resolução do mérito. Então há uma primazia na resolução do mérito. Isso, portanto, para demonstrar para os senhores que a sentença terminativa do 485, que não resolve o mérito, ela deve ser excepcional. Ela deve ser rara. Porque o certo, o correto, o que se espera do processo é que ele caminhe até o julgamento do mérito, que gere uma sentença definitiva, que defina de uma vez por toda a questão, que gere lá os escopos da jurisdição, lembra lá a teoria geral do processo? A eliminação das incertezas pela concretização das normas jurídicas, a tal da paz social. Quando a sentença é terminativa, você não resolve a questão, o pano de fundo, a pretensão levada. Então o que nós queremos é a sentença definitiva. O que se espera do processo, né, é a sentença definitiva. Mas temos que ver as sentenças terminativas, que estão previstas no artigo 485. Nós, na verdade, já estudamos a imensa maioria dos casos desse artigo 485. Tá? Aqui eu vou apenas recordá-los com os senhores. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. Falamos sobre o deferimento da petição inicial no início desse semestre. Artigo 330 do CPC trata do indeferimento da petição inicial. Nos incisos 2º e 3º do 485,
nós temos as hipóteses de extinção sem resolução do mérito por abandono. No inciso 2º, o abandono é bilateral. No inciso 1º, o abandono é unilateral. Acontece que, apesar da previsão do inciso 2º, não há em concreto hipótese jurídica na qual se possa cogitar de ambas as partes abandonarem o processo. Porque não há imposição, não há norma jurídica que determine que ambas as partes façam algo para o processo avançar. Primeiro porque a regra é o impulso oficial, lá do artigo 2º. A exceção é que uma das partes venha a ter que fazer algo para o processo avançar, que é o autor. Em geral, quando alguém tem que fazer algo para o processo avançar, é o autor. Então, o que acontece é o abandono unilateral, que é o do inciso 3º, tá? Então, diz lá, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, ok? Um exemplo clássico, quando o autor tem que fornecer os elementos para que o réu possa ser citado e o autor não fornece. O juiz não tem como providenciar a citação do réu, o processo não pode avançar sem citação do réu, e aí? E aí que o processo não pode avançar, isso pode ensejar a extinção por abandono. Mas a extinção por abandono, e nós já falamos isso aqui também, ela exige a intimação pessoal da parte. Não basta intimar o advogado da parte dizendo que tem que fazer o processo andar, porque quem pode estar comendo mosca é o advogado, e a parte não pode ser penalizada por isso. Então, olha o parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2º e 3º, abandono, a parte será intimada pessoalmente para cumprir a falta no prazo de 5 dias. E o parágrafo 2º diz que as partes pagarão proporcionalmente quando for bilateral e o autor pagará as custas e as despesas quando for abandono unilateral. Não tem mistério quanto a isso. Na verdade, isso aqui é a lógica da incidência quanto à sucumbência do princípio da causalidade. Quem deu causa à extinção do processo. E ainda nessa lógica de abandono vem o parágrafo 6º do próprio artigo 485, tá? Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Quer dizer, a contrário sensu, o juiz pode reconhecer de ofício até a contestação. Mas uma vez que o réu tem oferecido contestação, o réu tem que alegar. Depende de alegação do réu. Isto é a consagração normativa da súmula 240 do STJ. Ok? Então vamos ao inciso 4º do artigo 485. Dando seguimento, eu só vou trazer aqui as previsões do 485, tá? Coloquei ali a súmula, mas para não confundir vocês, não vou trazer outros dispositivos. Inciso 4º do 485. O juiz vai proferir sentença sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. São os pressupostos de existência e de validade do processo. Juízo investido de jurisdição, existência e validade. Partes capazes, existência e validade. Demanda regularmente formulada, existência e validade. São os pressupostos processuais que nós estudamos em teoria geral do processo. O parágrafo 3º do 485 faz menção a que se possa, de ofício, o juiz reconhecer da ausência de pressupostos. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, que é o que nós estamos, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado. Então, é uma questão de ordem pública, o juiz pode tomar conhecimento de ofício. Ok? Lembrem-se, os senhores, que além desses pressupostos processuais de existência e de validade, existem os tais dos pressupostos processuais negativos. E os pressupostos processuais negativos estão aqui nesse inciso 5º do 485. Não apenas no 5º, tem um outro também. Mas nesse 5º dá para ver bem. O juiz vai proferir sentença sem resolução do mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Nós trabalhamos bem esses institutos quando estudamos lá o 337, a preliminar de contestação, né? A perempção
está no artigo 486, parágrafo 3º. Casos em que o autor da causa por 3 vezes a sentença terminativa por abandono da causa, que acabamos de dizer. E aí na 4ª demanda o juiz nem precisa esperar ele abandonar, o juiz já extingue por perempção. A litispendência e a coisa julgada consistem no fenômeno da reprodução de demandas, e o parágrafo 2º do 337 nos diz que para ter uma demanda idêntica tem que ter as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. É a teoria da tríplice identidade ou tria idem. E os parágrafos 3º e 4º do 337 vão diferenciar litispendência e coisa julgada. Ali tem a definição. A litispendência é a reprodução de uma demanda pendente, como está no nome, e a coisa julgada é a reprodução de uma demanda que já foi julgada. Ok? Nesse inciso, nesse parágrafo 3º, nós acabamos de analisar, vou trazer a previsão que o juiz pode se pronunciar de ofício sobre esses pressupostos processuais negativos, a perempção, litispendência e coisa julgada. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, é o que nós estamos, em qualquer tempo, grau de jurisdição. Ok? Vamos ao 6º. O juiz proferirá sentença sem resolução do mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. São as condições da ação, né, senhores? Vejam lá o artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse. O artigo 18 trata da legitimidade, que nós falamos lá em processo civil 1. A legitimidade pode ser ordinária, que é a regra, ou extraordinária, quando o terceiro pode estar em juízo para tutelar direito próprio, direito alheio e nome próprio, desde que autorizado por norma expressa do ordenamento jurídico. E o interesse processual, o interesse que é a utilidade do provimento jurisdicional, necessidade e adequação são os seus critérios. E esse parágrafo 3º, para finalizar, faz menção também ao fato de que o juiz pode conhecer de ofício a ausência de condições da ação. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º, que é o que nós estamos, e 9º em qualquer tempo e grau de jurisdição. Vejam então que os pressupostos processuais e as condições da ação são matérias de ordem pública. Inciso 7º. O juiz vai proferir sentença sem resolução de mérito quando ele acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Nós falamos sobre a arbitragem também lá no 337, quando a preliminar da contestação. No 337, inciso 10, tem a previsão de que o réu pode alegar em preliminar a convenção de arbitragem. No 337, parágrafos 5º e 6º, tem uma regulamentação quanto à convenção de arbitragem. O juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. Então não é uma questão de ordem pública. Veja que no parágrafo 3º não está o inciso 7º. Okay? O juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. Mas uma vez que o réu tenha alegado a convenção de arbitragem, o juiz reconhece, porque a convenção de arbitragem ela também é um pressuposto processual negativo. Um fenômeno que não pode se manifestar no processo. Inciso 8º. O juiz profere decisão, sentença sem resolução do mérito, quando ele homologa a desistência da ação. Vejam, senhores, desistência da ação é um instituto eminentemente processual. Como o nome diz, desiste da ação. Ação, jurisdição e processo. Ele desiste da ação, não desistiu do mérito, não desistiu do direito que a ação visa proteger. Ele desistiu da ação apenas. Então é um instituto processual. Não se gera aqui um acertamento do direito, uma definição quanto ao direito. Ele está dizendo que não quer a ação. Ele não está dizendo que não quer o direito. Então não há aqui o impedimento, não se impede a repropositura da demanda. Então o que você não pode confundir aqui é a desistência da ação com a renúncia ao direito material. Então eu vou colocar aqui embaixo, homologar a desistência da ação versus, porque eu não tenho aqui um símbolo de diferente, versus artigo 487, inciso 3º,
a linha C, que é a renúncia ao direito material pelo autor. Porque a renúncia ao direito material pelo autor é uma sentença de mérito. Ele está renunciando ao direito, mérito. Aqui ele está desistindo da ação. São coisas distintas, ok? E os parágrafos 4º e 5º desse mesmo 485 disciplinam a desistência da ação. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Não é que ele não possa desistir da ação, que ele não vai desistir sem ouvir o réu. Então, assim, até a contestação, o autor desiste unilateralmente, sozinho. Da contestação em diante, ele pode desistir, mas depende do consentimento do réu. E esse da contestação em diante não é a qualquer momento. É até a sentença, parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Por quê? Porque aqui nós temos uma sentença sem resolução do mérito. Você imagina que vem uma sentença de improcedência. Julgou o mérito improcedente. O autor pode desistir? Aí não teria graça, né? Todo autor faria isso. Não pode. Se o juiz sentenciou ou julgou o mérito, ele não pode desistir. Evidente que não, mas aí é bom a lei dizer. Inciso 9º, que é a última hipótese constante desse artigo 485. O inciso 10 fala outras hipóteses previstas em lei. Inciso 9º, em caso de morte da parte, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Nesse caso aqui, senhores, se forem parar para pensar, o que nós teremos é uma ilegitimidade do sucessor. Porque se o direito é considerado intransmissível por disposição legal, se a ação é considerada intransmissível, na verdade, ele não pode continuar com a pretensão. Isso é uma hipótese excepcional. Em geral, quando a parte falece, em caso de morte, nós temos um procedimento de habilitação, de sucessão. O seu sucessor entra no processo. Então o processo continua. Mas em casos excepcionais, vou lhes dar um exemplo. Você imagina que eu venha a ser exonerado injustamente, perseguição política, sou exonerado lá da Procuradoria. Aí eu entro em juízo para ser reintegrado ao serviço público. O processo está avançando, está indo bem, provas produzidas, está em vias de julgar, de sentenciar. O juiz até julgou o procedente, mandou eu voltar. Aí recorreram, eu não voltei ainda, não fui reintegrado ainda. Está em vias de julgar o recurso, estou quase entrando, morri. Será que minha mulher é engenheira, ela pode continuar com aquele processo para tomar posse? Não estou falando de efeito patrimonial, de indenização, estou falando de tomar posse, de exercer o cargo na Procuradoria. Pode? Não pode. E ela não fez concurso público. É evidente que não pode. Teria uma restrição de prestar concurso público. Tira minha mulher da jogada. Minhas filhas poderiam entrar no concurso público? Minha filha Beatriz, de 7 anos, poderia entrar? Você ia partilhar o cargo? Metade da minha filha de 13 anos, outra metade da minha filha de 7 anos? Claro que não, né? Primeiro, que elas não teriam capacidade. Segundo, que elas não teriam sido aprovadas em concurso público. Então, aqui nós teríamos um exemplo de uma ação, de uma pretensão intransmissível, que é um direito personalíssimo meu de ser reintegrado. Aquilo não pode transmitir. Ok? Então, elas seriam parte ilegítimas. Aqui no inciso 9 que nós temos, é por via reflexa uma ilegitimidade dos sucessores. Por isso que o parágrafo 3º do 485 também prevê que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º em qualquer tempo e grau de jurisdição. O 9º está incluído aí. Para fechar essa sentença terminativa que não resolve o mérito, inciso 7º do 485. 485, inciso 7º, nem é matéria propriamente desse nosso semestre aqui não. Interposta apelação em qualquer dos casos desses incisos, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Por que é importante falar isso aqui? Em geral, e eu falei também lá atrás, na sentença de indeferimento e na sentença que julga liminarmente improcedente pedido. Em geral, a apelação, que é o recurso em face da sentença, ele não tem efeito regressivo.
ela não tem, o juiz não pode se retratar. Em regra não pode, somente em alguns casos excepcionais. São nesses 3 casos que eu falei. A sentença de indeferimento, a sentença que julga liminarmente improcedente e aqui do 485. Tá? Então lá no 330, lá no 332 e aqui no 485, parágrafo 7º. Quanto à sentença de mérito, eu vou lhes trazer o 487 como um todo, tá? É rápido, sei que estou no meu limite aí, mas é coisa rápida. São 3 incisos apenas. Haverá resolução de mérito quando? O inciso primeiro, que é o principal, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção. O julgamento de procedência ou de improcedência. Ele acolhe ou rejeita a pretensão, julgamento de mérito. O inciso segundo, que é quando o juiz decide de ofício ou a requerimento sob decadência ou prescrição, o inciso segundo, na verdade, está dentro do inciso primeiro. Porque quando o juiz reconhece a decadência ou prescrição, a decadência e prescrição são fundamentos da improcedência. Então a decadência e prescrição está ali na rejeição do pedido. Mas por uma questão clássica, nosso ordenamento sempre tratou de modo distinto e aqui manteve. E perceba um parágrafo único. Em geral, a prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz sem antes dar oportunidade para a parte contrária se manifestar. Ressalvada a hipótese do 332, parágrafo 1º, que é o julgamento liminar de improcedência. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, o julgamento liminar de improcedência, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes se seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Inciso terceiro, para fechar, é a homologação de reconhecimento da procedência pelo réu, reconhecer o tudo do autor, a transação quando há uma autocomposição e a linha C, a renúncia que nós vimos quando o autor abre mão da pretensão do direito material que ele alegava ter em face do réu. Ok? Com isso a gente fecha essa classificação das sentenças terminativas / definitivas.